A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um silêncio tubular, depois de um sábado de muitos ruídos, né? Tiros, rojões, mordeios. Hoje, um silêncio, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e que ela fique guardada em nossos corações. Amém. Nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 33 até o verso 48. Vamos nos pôr de pé para procedermos essa leitura. Lucas, capítulo 23, do verso 33 até 48. E nos diz assim as Escrituras: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a eles e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos manifestantes e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Repreendendo, porém, o outro, aqui essa planta Você quer ler? Para mim, ele não está conseguindo. Está fechando a vista. Respondendo, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Que o Senhor abençoe nos nossos ouvidos e coração a leitura da sua santa palavra. Oremos. Senhor, nós te somos agradecidos pela leitura da tua palavra que fizemos. Nós te somos agradecidos porque Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que estava perdido.
E no propósito de fazer isso, Senhor, Ele foi até a morte, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados. Nós te agradecemos pelo sacrifício supremo de Jesus ali na cruz, e o fazemos em nome dele, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Podemos assentar. Eu não consegui ler direito. Por favor. Isso. Ótimo. As 3 mensagens do Calvário. 3 mensagens do Calvário. Que mensagens são essas? A primeira delas é a do pecador que não se arrepende. E por que ele não se arrepende? Talvez ele tenha cometido crimes, muitos delitos. Pode ser que o seu pecado o tenha tornado escravo e ele não tenha podido se libertar antes de ser levado para aquele lugar chamado Calvário. Ele está ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda. E ali, como criminoso que era, ele talvez fosse igual aos criminosos que nós temos nos nossos dias. Nós temos ouvido algumas reportagens, ou através da televisão, ou através dos jornais, e através de todas essas reportagens nós vemos o quanto essas pessoas têm uma frieza quando estão tratando dos delitos cometidos. E gozado que todas essas pessoas que cometem os crimes parece que elas são inocentes. Elas se dizem inocentes e pagam fiança, e depois tem um advogado que os advogam e que passam de um dia para o outro os seus julgamentos, até que eles passam uma quantidade enorme de meses, de anos em liberdade. Esse homem talvez fosse exatamente desse jeito. Era uma pessoa que pensava somente em si. A incredulidade dele, ele chegava ao ponto de dizer: se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E nós percebemos que quando as pessoas se envolvem com tanta criminalidade, chega a um ponto de que elas já não sabem nem aonde está, nem o que ela está realizando e o que pensa em realizar. Não sabe até onde foi, que não é capaz de retornar. E não era só elas, não era só aqueles 2 homens que estavam um ao lado de Jesus e o outro do outro lado.
E daí nós vemos nesse momento, não eram eles que estavam dizendo, mas era Satanás que estava usando eles para que eles dissessem aquilo. Nós percebemos que Satanás, desde o início, quando Jesus ia nascer, ele já se propôs a destruir a obra do Senhor na redenção. Quando Maria estava grávida, concebida pelo Espírito Santo, ele queria que o menino fosse morto no ventre da mãe. Tanto é que ele colocou na cabeça de José, que era o noivo de Maria, que a abandonasse. No entanto, José não fez isso, porque em sonhos o anjo disse: o que há no ventre de sua mãe é obra do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías disse, e para José disse: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. As autoridades também agora estavam ali diante da cruz e queria que Jesus não morresse na cruz. Que morresse, mas não na cruz. Jesus ser o escolhido de Deus e ele descer da cruz, mostrar o seu poder e assim não estar cumprindo com a palavra do Pai. Isso procede de um coração duro. Isso procede de pessoas que rejeitam a Cristo. Rejeição à palavra de Deus, rejeição ao Evangelho, rejeição a evidências de milagre. Esses que estavam ali aos pés da cruz, aqueles que estavam ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda, um à direita, o outro à esquerda, eram posições de incredulidade. Quando Deus propôs salvar o ser humano, e no seu propósito deu a eles a chance de arrepender-se e receber o perdão que vem de Deus, e isso fazê-lo na graça de Deus, era necessário que eles voltassem dos caminhos que eles tinham tomado em direção contrários ao caminho de Deus. E aquele homem que estava ao lado de Jesus dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Essa mensagem é a mensagem da incredulidade. É a mensagem do homem que não se arrepende. E às vezes, o homem que não se arrepende, no sentido genérico, homem ou mulher, não quer dizer que é aquela pessoa que tenha uma quantidade enorme de pecados. São aquelas pessoas que deixam para amanhã, que deixam para o outro dia, que acham que não está ainda suficientemente preparado para aceitar o